Fala, turminha! Tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar um pouco sobre genética. Genética 1 aqui nesse primeiro momento, porque essa aula vai ser dividida em duas partes. Uma nessa semana e na próxima semana nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre essa temática. Certo? Objetivos da nossa aula, turma, entender a relação ali, entre os cromossomos homólogos e genes. Afinal, o que são cromossomos homólogos? O que são genes, professor? Genes nós já discutimos levemente na última aula. Vamos reafirmar os conceitos hoje. Turma, muito importante isso aqui, Hoje nós vamos aprender a distinguir genótipo de fenótipo. Isso aqui, é muito, muito importante. E por fim, nós vamos compreender a questão da herança genética e vamos conversar bastante sobre a primeira lei de Mendel. Perfeito? Preparados? Cadernos apostos? Para quem quiser acompanhar pela apostila, página 46 começa essa aula. Vamos lá então, turma. Primeira coisa, o que é genética? A gente pode definir genética, turma, como a ciência voltada para o estudo da hereditariedade, bem como da estrutura e função dos genes. Turma, a genética ela é o estudo, ela é a área de conhecimento responsável por aquela frase, por estudar aquela frase. Semelhante gera semelhante. É através da genética que nós entendemos o porquê leões geram leões e não elefantes. Certo? Um casal de leão, quando cruza, vai ter filhotes de leão e não filhotes de elefante. Basicamente é isso, turma. Genética estuda a capacidade de passar características, estudar a hereditariedade. E essas características são passadas através dos genes. E qual que é a estrutura do gene? Como que nós estudamos isso? Tudo isso é uma responsável, a grande área de estudo é essa aqui, a genética. Que eu já havia comentado que é a minha área preferida, por sinal. Vamos lá, então, turma. Então, genética é a ciência que vai transmitir, estudar a ideia de semelhante gera semelhante. Ponto. Dentre os primeiros conceitos que nós temos que trabalhar dentro de genética, o primeiro são esses dois aqui, turma. Cromossomos homólogos e genes alelos. Turma, cromossomo homólogo é basicamente isso aqui, São os que pertencem ao mesmo par. Lembra lá do nosso cariograma? A gente estava vendo lá, tínhamos o cariótipo humano que tem 46 cromossomos. Vamos lembrar lá? E esses 46 cromossomos, lembra que eles estão organizados aos pares? São 23 pares de cromossomos, logo 46. Desses 23 pares, 22 pares são de cromossomos autossômicos, certo? E um par de cromossomo sexual, que pode ser o XX ou o XY, lembra lá? Isso em humanos. Lembrou? Então, 22 pares de cromossomos autossômicos, um par de cromossomos sexuais. Turma, cada parzinho, ele é conhecido como cromossomo homólogo, porque eles pertencem ao mesmo par. Basicamente é isso. Então, toda vez que você escutar sobre cromossomos homólogos, são cromossomos que pertencem ao mesmo par. Então, lá dos 46 cromossomos que nós temos 22 cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais. Desses 22 autossômicos, nós temos então 22 cromossomos homólogos autossômicos e um par de cromossomos homólogos sexuais. Perfeito? Muito importante. Vale ressaltar, turma, por que nós temos impares? Porque metade dos cromossomos é herdado da nossa mãe e metade dos nossos cromossomos é herdado do nosso pai. Vamos lembrar lá, né? 46 cromossomos, 23 são da nossa mãe, 23 são do nosso pai, que vem pra gente e formam nós, os descendentes, com esse total correto de cromossomos para a espécie humana. Por que correto eu falo, turma? Porque se você tem mais cromossomo ou menos cromossomo do que 46, você pode vir a desenvolver algumas síndromes. Como curiosidade, a síndrome do cromossomo 21, trissomia do cromossomo 21. Indivíduos que possuem 3 cromossomos 21A, em vez de 2, ou seja, o total de cromossomos vai ter 47, é a famosa síndrome de Down, por exemplo, turma. É uma anomalia, digamos assim,
de cromossomos, temos um cromossomo a mais ali, que acarreta no desenvolvimento de uma da síndrome que nós conhecemos como síndrome de Down. Perfeito? Então, por isso é muito importante estar bem fixo essa parte de 23 pares de cromossomos em humanos, sendo 22 cromossomos autossômicos e um par de cromossomos, 22 pares autossômicos e um par de cromossomos sexuais. Cromossomo homólogo, então, são aqueles que estão no mesmo par. E o que são genes alelos? Turma, correspondem ali a genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Basicamente assim, turma. Olha aqui nessa nossa imagem. Aqui, nós temos dois genes que eles estão localizados na mesma posição, cada qual no seu respectivo cromossomo homólogo. Então, naquele par de cromossomos, certo? Nós vamos ter genes característicos que ocupam a mesma posição, um em cada, perfeito? Esses genes, eles vão ter a capacidade de condicionar a mesma característica. Por exemplo, cor dos olhos. São os mesmos genes que a variedade de cada gene, né? No caso, cada alelo. Quando a gente fala uma variedade do mesmo gene, a gente chama de alelo, né, turma? Que vai determinar a cor dos olhos, por exemplo, certo? Então, cromossomo homólogo é o cromossomo impar. Genes alelos são os genes que ocupam a mesma posição ali e que vão determinar a característica específica daquele indivíduo, certo? Então, lembrando sempre que um cromossomo da nossa mãe, um cromossomo veio do nosso pai, certo? A combinação desses genes vai determinar a nossa característica. E hoje nós vamos estudar como que isso funciona através das ideias de Mendel. Vale ressaltar, antes de nós começarmos a discutir um pouco de Mendel, turma, a gente tem que saber, é fundamental saber essa diferença aqui, genótipo de fenótipo. Turma, toda vez que você escutar genótipo, basicamente se trata do conjunto de genes que o indivíduo recebe de seus pais e são esses genes que podem ser transmitidos para os seus descendentes, certo? Quando a gente fala de genótipo, a gente está falando dos nossos genes, necessariamente. É aquilo que nós recebemos dos nossos pais e aquilo que nós podemos passar para os nossos descendentes, certo? Isso é genótipo. Genótipo, genes. Algo nosso ali, recebemos e podemos passar. Fenótipo, turma, é quando você pega ali a característica expressa pelo gene, pelo genótipo, e você soma ali, fatores ambientais. Como assim, professor? Vou dar alguns exemplos. Vamos supor aqui a menina. A menina, essa menina aqui em específico, ela tem a característica dela nasceu com essa característica de ter cabelo caracoladinho, encaracolado. É algo que é expresso pelos nossos genes. Como que vai ser nosso cabelo? Liso, um pouco mais encaracolado, certo? Isso é expresso pelos nossos genes. O genótipo dela determina que a característica dela seja ter cabelos encaracolados, certo? Cacheados, melhor falando. Cabelos em cachos. Mas se essa menina um dia decide alisar o seu cabelo, é possível, nós sabemos que é possível. Se ela alisou o seu cabelo, o que está acontecendo? O gene dela fala que ela tem que ter cabelo cacheado, mas ela está com o cabelo liso. O que acontece? Ocorreu uma alteração ambiental aqui, turma. Certo? O fator ambiental influenciou tal forma que agora, se você olha para essa menina, ela está com o cabelo liso. Certo? O gene dela determina que ela tenha cabelo liso? Não. Cabelo encaixado. Porém, o ambiente, fez com que ela ficasse com cabelo liso. Outro exemplo que eu gosto muito. Vamos supor dois irmãos gêmeos idênticos, certo? Dois irmãos gêmeos idênticos, eles possuem o mesmo genótipo, turma. Sim, se você tem filhos gêmeos idênticos, eles possuem os mesmos genes. Exatamente igual, certo? Vamos supor que esses dois irmãos, ou essas duas irmãs gêmeas idênticas, elas nasceram, cresceram e lá pelos seus 18 anos, uma decidiu fazer faculdade lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, que é uma região mais fria, bem mais fria, e a outra decidiu fazer faculdade lá no Rio de Janeiro, certo? Que é uma região que tem muito mais calor, é muito mais quente, tem muito mais exposição ao sol, perfeito?
Concorda comigo que elas fizeram a faculdade lá e elas decidiram morar o resto da vida delas lá. Cada uma no Rio Grande do Sul e a outra lá no Rio de Janeiro. Perfeito? Vocês concordam comigo que a irmã que mora ali no sul, no Rio Grande do Sul, numa região muito mais fria, que não tem tanto sol, a temperatura não influencia tanto, não é tão alta, ela vai ter uma menor exposição ao sol. Vai ser, ao decorrer do tempo, a pigmentação da pele dela vai ser diferente da menina, da irmã dela, é gêmea idêntica, que está morando agora no Rio de Janeiro. Concorda? Consegue entender que vai existir uma diferença? Por quê? Porque no Rio de Janeiro é sabido que lá faz muito calor, a exposição ao sol é muito maior, então é decorrente, é natural que ao decorrer da sua vida, quando você mora em locais que tem muito sol, você fique mais bronzeado. A tua pele ela vai aos poucos ter maior produção ali de pigmentação para proteger a sua pele, certo? Então, concorda comigo que daqui, vamos supor, então lá, com os 18 anos elas foram fazer as faculdades dela, daí elas depois de 10, 15 anos, elas decidiram se ver novamente, vamos supor. Concorda comigo que a cor da pele da menina que estava morando no Rio Grande do Sul, por exemplo, vai ser diferente da pele da irmã dela que vai estar morando no Rio de Janeiro? A que está morando no Rio de Janeiro vai estar com um tom um pouquinho mais bronzeado do que a irmã dela que mora no Rio Grande do Sul, onde não tem tanto sol? Qual que é a conclusão? O genótipo das duas é igual. Concorda comigo? São irmãs gêmeas idênticas. Porém, o ambiente, ao decorrer do tempo, mudou a pigmentação da cor da pele de cada uma delas. Por quê? Por causa de um fator ambiental. Onde tem mais sol, é natural que as pessoas fiquem mais bronzeadas, porque o nosso organismo tenta se adaptar ao meio para conseguir se proteger, certo? Então, isso é a principal diferença de genótipo e fenótipo. Genótipo é aquilo que é nossa característica que nosso pai passou para a gente e é aquilo que nós vamos passar para os nossos filhos. Perfeito? Fenótipo, turma. Fenótipo é essa característica expressa, mas com o fator ambiental, o ambiente influenciando essa característica. Certo? Então, nem sempre o fenótipo ele é condizente com o genótipo. Certo? O seu genótipo pode determinar alguma coisa, mas a característica expressa ela pode ser outra, certo? Por causa da fator que o ambiente está influenciando aquela característica. Vale importar também, turma, que o fenótipo não é passado para os descendentes. Aqui, ó, se o genótipo do cabelo do indivíduo é ser um cabelo cacheado e ela vai se envolver, a menina que tem cabelo cacheado se envolve com o menino que também tem cabelo cacheado, os filhos deles vão ter cabelos cacheados. Por mais que ela alise o cabelo, você não vai conseguir passar a característica de cabelo liso do fato que você está alisando o cabelo. Porque seu genótipo determina que você tenha cabelo encaracolado. Certo? Então, genótipo, você consegue transmitir para os descendentes. Fenótipo, não. Perfeito? Fixo essa característica, fixo essa diferença. Vamos conversar um pouquinho sobre Mendel, turma. Primeira lei de Mendel. Quem foi Mendel? Mendel, turma, ele foi um monge, biólogo, botânico, um monge, que ele é reconhecido como o pai da genética, certo? Muito importante nós termos ciência que, dado o fato ali que ele era um monge, um botânico, ele começou a trabalhar em cima de ervilhas, turma. Sim, ele começou a identificar, estudar essa ideia de transmissão das características através do estudo com ervilhas. E ele traçou duas leis. A primeira lei que nós vamos conversar hoje e uma segunda lei que nós vamos conversar na próxima aula. A primeira lei de Mendel ele fala o seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Turma, a primeira lei, que é a lei da segregação dos fatores, na época, o nome gene não existia. Então, gene, para Mendel, ele chamava de fatores. Então, toda vez que você vê fator, quando está falando de Mendel, ele está falando de gene. Então, melhor falando, cada característica é determinada por um par de genes que se separam na formação dos gametas, indo um do par para cada gameta, que, portanto, é puro. Basicamente foi o seguinte, turma. Ele foi lá, ele tinha ervilhas. E ele estava trabalhando com ervilhas que umas ervilhas eram verdes,
e as outras eram amarelas. E depois de trabalhando muito, cruzando muito, ele conseguiu separar ervilha que era verde pura e ervilha que era amarela pura, certo? E um dia ele cruzou essas ervilhas verdes puras com ervilhas amarelas puras. E o que deu de filhotes não? O que deu de descendentes dessas ervilhas verde pura e amarela pura? Deu 100% ervilhas amarelas. Como assim, professor? Ele cruzou verde com amarelo e deu 100% de amarelo a geração. Então, geração parental é a primeira geração que ele cruzou lá. A geração F1, ou seja, a primeira geração de cruzamento, entre ervilhas verdes puras e ervilhas amarelas puras, deu 100% ervilhas amarelas. Ele pegou essas ervilhas amarelas depois e cruzou elas entre si. Ela fez uma autofecundação entre essas ervilhas. E o que gerou? A geração F2, ou seja, os descendentes dessas ervilhas aqui amarelas, apresentaram a seguinte característica. Tinha uma proporção de 3 ervilhas amarelas e aparecia uma ervilha verde de vez em quando. A cada 3 ervilhas amarelas que aparecessem na geração F2, aparecia uma ervilha amarela. Como assim, professor? Vamos estudar por partes. Turma, quando a gente fala que geração pura, ervilhas puras, lembra lá que cada característica vai ser determinada por um par de genes, correto? Concorda comigo? O que acontece? Quando nós estamos trabalhando sobre par de genes, turma, um gene vai ser do nosso pai e outro gene da nossa mãe. Esses genes eles podem apresentar duas características. Como assim? Nós temos genes que são dominantes e genes que são recessivos. Anote isso. Gene dominante e gene recessivo. O gene dominante é aquele que, se ele tiver, ele vai expressar a característica dele. Aqui nesse primeiro momento fica muito claro. As ervilhas amarelas possuem genes dominantes, Vzão, certo? O Vzão é característico delas. O gene, as ervilhas verdes, a característica de cor verde, ela é expressa por Vzinho, que são genes recessivos. O gene dominante, se ele está presente, ele vai ser expresso. A característica que ele é responsável vai aparecer. Gene recessivo só aparece a característica, ele só consegue expressar a sua característica se ele estiver em 2, em homozigose, certo? Então, outro termo importante, homozigose, você vai ter uma homozigose dominante, ou seja, 2 genes lá, os 2 alelos do gene são dominantes. Homozigose recessiva, os 2 alelos do gene são recessivos. No caso da cor das ervilhas, Vzão, homozigose dominante. Vzinho, homozigose recessiva. E como que você sabe qual é dominante e qual é recessivo? Porque você lembra lá que a gente conversou que cruzando uma geração pura, ou seja, uma geração de homozigose dominante de amarelos, com uma geração com uma planta pura verde, ou seja, homozigose recessiva verde, você teve como descendentes somente ervilhas amarelas, certo? Então lá, Vzão com Vzão, cruzou com Vzinho, e o que gerou? Os descendentes todos tinham o mesmo genótipo, Vzão, Vzinho. Vzão é dominante, Vzinho é recessivo. Se Vzão é dominante, qual que vai ser a cor dos descendentes? Amarelo, porque Vzão é responsável pela característica amarela e Vzão é dominante sobre Vzinho. Perfeito? Então, cruzando Vzão, com Vzinho, você tem descendentes Vzão, ou seja, heterozigose. Quando nós temos os dois alelos diferentes, heterozigoses, ó, homozigoses iguais, hetero diferente. Perfeito? Então, a geração F1 ali, ó, Vzão, todas tinham o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo. Perfeito? Genótipo Vzão, o fenótipo amarelos. Certo? Quando o Mendel pegou aquelas ervilhas, essas ervilhas aqui, ó, Vzão,
e cruzou ela entre elas, certo? O que aconteceu? Turma, lembra que ele falou que os fatores, os genes, eles se segregam, eles se separam de forma, eles se separam para ocorrer o processo ali da formação dos gametas? Então, turma, uma planta Vzão-Vzinho vai gerar, uma ervilha Vzão-Vzinho vai formar um gameta Vzão e um gameta Vzinho, certo? A outra planta também, Vzão e o gameta Vzinho. Formando ali, cruzando essa planta com essa planta, essa ervilha amarela com essa ervilha amarela, o que vai acontecer? Vai formar ali, ó, uma planta, uma ervilha Vzão-Vzão, certo? Ó, Vzão com Vzão. Outra ervilha Vzão com Vzinho. Outra ervilha ali, ó, Vzão com Vzinho. E a última ali, Vzinho com Vzinho, certo? De tal maneira o seguinte, aqui fica até mais fácil para enxergar, ó. Isso aqui é o famoso quadradinho de Punnett, que ele fica bem mais fácil para visualizar. Você tem lá os gametas da planta masculina, do pai dessa geração, e os gametas da planta feminina, certo? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. A combinação de Vzão com Vzão, ó, um Vzão dessa primeira ervilha e o Vzão da outra ervilha, forma um descendente amarelo em homozigose dominante, certo? A combinação desse Vzão com o Vzinho, o Vzão da mãe com o Vzinho do pai, vai formar o quê? Uma planta Vzão, Vzinho, ou seja, uma planta heterozigota. E como que vai ser? O genótipo é heterozigoto e o fenótipo amarelo. Por quê? Porque o alelo dominante, Vzão, vai ser o que vai expressar a sua característica. Vamos olhar aqui. O Vzinho da mãe com o Vzão do pai vai formar o quê? Uma ervilha com o genótipo heterozigoto, Vzão, Vzinho. Perfeito? O genótipo heterozigoto, o fenótipo amarelo. Por quê? Porque o gene dominante está presente. E o gameta Vzinho da mãe, Vzinho do pai, vai formar o quê? Uma planta ali, ó, Vzinho, Vzinho, ou seja, homozigose recessiva. Opa, se é homozigose recessiva, certo? Vai expressar a cor verde. Perfeito? Então, o que vocês têm que saber, turma? Tem que saber que nos alelos, nós temos alelos dominantes, alelos recessivos, e a forma como eles se combinam vai ser como vai expressar determinada característica daquelas descendentes. Nesse caso, por que é importante saber a diferença de genótipo e fenótipo? Qual que é a proporção de genótipo dos descendentes? Ora, nós temos 1 para 2 para 1. Nós temos um genótipo de homozigose dominante, 2 genótipos de heterozigose e um genótipo de homozigose recessiva. Qual que é a proporção de fenótipo da característica expressa desse cruzamento? Ora, 3 para 1. Nós temos 3 ervilhas amarelas para uma verde. A cada 3 ervilhas amarelas surge uma verde, dado esse cruzamento. Então, toda vez que nós formos fazer um exercício envolvendo ali gametas e envolvendo genética, primeira coisa, nós vamos separar os gametas. Vzão, vamos ver qual que é o pai, qual que é a mãe. Nós vamos ver qual que é a genética, qual que é o genótipo desses pais e dessa mãe. Nós vamos separar os gametas e vamos colocar nesse quadradinho aqui, ó. Gametas do pai. Coloca lá. Aqui no caso, Vzão, Vzinho. Gametas da mãe. No caso aqui, Vzão, Vzinho. E nós vamos ver como que vai ficar cada um deles. Certo? Eu vou fazer um exercício ao final da aula para ficar bem mais fácil para nós entendermos isso. Vale ressaltar aqui, turma, que ó, a importância do genótipo e fenótipo. Existem alguns casos, que nem eu também estudou, de algumas plantas, certo? Do tipo de espécie Mirabilis jalapa, que produzem flores coloridas. Existem alguns casos, turma, que se você cruza lá uma flor branca com uma flor vermelha, como que vai ficar o genótipo da flor? Nesse caso, é algo específico de codominância aqui, turma. Flor branca com flor vermelha, você vai ter na primeira geração flor com genótipo, um gameta branco e um gameta vermelho um gameta branco do pai e um gameta vermelho da mãe, por exemplo. E aqui também. Se você cruza essas plantas entre si, você vai ter a mesma proporção lá de genótipo, 1 para 2 para 1.
Perfeito? E o fenótipo? Em alguns casos, vocês vão ver, nesse caso você vai ver que a planta que tem a cor branca, se cruzar com a planta de cor vermelha, o fenótipo, ou seja, a característica expressa, vai ser rosa. E dessa geração F1 aqui, ó, ou seja, o gameta branco com o gameta vermelho vai formar uma planta de cor rosa. Se você cruza essas plantas de cor rosa entre si, vocês vão ver que vai formar uma planta de cor vermelha, duas plantas de cor rosa e uma planta ali de cor branca. Isso é algo mais específico dentro das ideias de Mendel, que eu só estou pontuando porque no exercício 3 da página 51, que vai ficar para casa, você vai estar trabalhando a respeito disso, certo? Então, não pode confundir genótipo com fenótipo, porque nem sempre o fenótipo é condizente. O fenótipo ele nem sempre ele vai ser idêntico ao genótipo, certo? Vão ter algumas diferenças. Vamos pegar aqui esse exercício para nós debatermos um pouquinho e fixar ainda mais. Olha lá, nos seres humanos, a capacidade de dobrar a língua é dominante. Olha lá, ó, a capacidade de dobrar a língua é dominante, representada pelo alelo Lzão, certo? E a incapacidade de dobrar a língua é uma característica recessiva, representada pelo alelo Lzinho, certo? Isso é muito importante, turma. Teste aí para você. Tente dobrar a língua desse jeito aqui, ó. Se você conseguir dobrar, no seu genótipo, você apresenta o Lzão. Pode ser Lzão, Lzão, um genótipo dominante, ou um Lzão, Lzinho, um genótipo de heterozigose, porque você tem um alelo Lzão ali que vai dominar a característica. Agora, se você não consegue dobrar a língua, você já sabe que teu genótipo é Lzinho, Lzinho. Porque para você não conseguir dobrar a língua, você tem que ter esses genes aqui, esses alelos, em homozigose recessiva. Certo? Então, visto isso, voltando para o exercício, considere um casal aqui, ó, em que a mulher tem a capacidade de dobrar a língua e é heterozigota. Opa! A mulher tem a capacidade de dobrar a língua e é heterozigota. Ok. E o homem não é capaz de dobrar a língua. Este casal poderá ter filhos com a capacidade de dobrar a língua? Sim, não. O que vamos fazer? Vamos pegar aqui, turma. Primeira coisa, genótipo do casal. Mulher, qual que é o genótipo da mulher? A mulher aqui, ó, ele fala que tem a capacidade de dobrar a língua, ou seja, então se ela tem a capacidade de dobrar a língua, ela tem a lisão. E fala que é heterozigota, ou seja, então o genótipo da mulher é lisão, é lisinho, certo? Se falasse aqui que o genótipo era de homozigose, capacidade de dobrar a língua em homozigose, nós seríamos lisão, certo? Mas não é o caso. E ele fala que o homem não é capaz de dobrar a língua. Opa, se ele não é capaz de dobrar a língua, como que a gente sabe que é o genótipo dele? Porque aqui, ó, a incapacidade de dobrar a língua é uma característica recessiva. Ou seja, recessiva é lisinho, é lisinho. A mulher, então, apresenta um genótipo lisão, é lisinho. O homem é lisinho, é lisinho. Vamos fazer os gametas. Gameta aqui, ó, masculino. E aqui o gameta feminino. Perfeito? Quais que são os gametas do pai? Do masculino, do pai. Ó, Lzinho, Lzinho. Certo? Quais são os gametas da mãe? Lzão, Lzinho. Perfeito? Como que vai ficar a combinação aqui? Desse descendente aqui. Lzão com Lzinho, certo? Desse descendente aqui, ó. Lzão da mãe com Lzinho do pai. Certo? Como que vai ficar agora esse descendente? Lzinho da mãe com Lzinho do pai. E esse descendente, o Lzinho da mãe com o Lzinho do pai. Visto isso, esse casal ele pode ter filhos com capacidade de dobrar a língua? Sim, não, por quê? Sim, por quê? Porque olha aqui, turma, eles têm a probabilidade de 2 em 4 de ter filhos que vão ter o seguinte genótipo, Lzão, Lzinho.
esse genótipo Lzão, Lzinho, tem o dominante é capaz de dobrar a língua. Logo, existe a capacidade. Como que fica então aqui? Então, respondendo a pergunta, esse casal poderá ter filhos capazes de dobrar a língua? Sim, poderá. Como que está aqui? Vamos pegar aqui agora a expressão. Qual que é a probabilidade aqui, ó, turma, deles não terem filhos que não têm a capacidade de dobrar a língua? Também 2 em 4, ou 50%. Concorda comigo que 4 é 100%? Então, metade, 50%, pode ter a capacidade de dobrar a língua e 50% pode não ter essa capacidade de dobrar a língua. É uma chance de 50% que eles têm de ter um filho que tem essa capacidade ou não. Certo? Vale ressaltar também, turma, aqui, ó, qual que é a proporção genotípica? 50% de Lzão, Lzinho, 50% de Lzinho, Lzinho. Certo? Muito importante saber disso. Nesse caso aqui, tem essa proporção. Certo? Nos exercícios que eu vou estar passando para casa, o exercício 2 e 3 das páginas 51, principalmente, ele tem essa dinâmica. Faça com calma, tirem ali os dados, eu vou estar gravando vídeos corrigindo esses exercícios. Então, além da apostila de ciências, exercícios 2 e 3 da página 51, caderno de atividades, exercícios do 11 ao 13 das páginas 22 e 23. 5 exercícios bem tranquilos aí, para vocês treinarem um pouquinho dessa parte da genética. Certo? Turma, com isso eu agradeço a atenção de vocês. Aguardo vocês ali nas próximas aulas. Façam as atividades, postem na produção acadêmica e eu estarei gravando vídeos para corrigir elas. Certo? Grande abraço, professor André. Até!